Boa tarde, meus queridos alunos. A aula de hoje vai para todos os meus alunos, tanto do API como do TI. E o tema da aula é a matemática e o caipira. Eu vou contar uma história para vocês e introduzir um assunto matemático. Bom, a história é a seguinte. Existia um advogado que comprou uma propriedade rural, mas a intenção dele era só fazer uma casa para ele passar o final de semana lá. E aí ele notou que ele teria que furar um poço artesiano, porque ele não tinha água. Só que aí, visitando o vizinho, que era o caipira, ele percebeu que esse caipira tinha um rio na sua propriedade, ele passava um rio com muita água, tinha muita fartura de água. Então, em vez dele furar o poço artesiano, o que ele fez foi fazer uma proposta para esse caipira. Ele falou, olha, faz o seguinte, eu vou instalar aí na sua nascente aí de água um cano de 1 polegada, que é esse aqui, e aí eu puxo essa água lá para a minha propriedade. E aí o que eu faço? Eu te pago X reais por mês para poder usar a sua água. O que você acha? Bom, o caipira na hora não pensou um minuto, aceitou. Falou, tudo bem. E assim foi feito. Então esse aqui, gente, é um cano de 1 polegada é 2,54 centímetros, certo? Bom, estava tudo bem até que o advogado tomou gosto de ir para essa propriedade dele e resolveu fazer uma criação de porcos. E aí ele precisaria de muito mais água. Aí, claro, ele pensou no vizinho. E foi lá no vizinho fazer a seguinte proposta. Olha, eu vou trocar o cano de 1 polegada por um cano de 2 polegadas. Ou seja, simplesmente ele ia trocar o cano, aqui é 1, por uma de 2 polegadas, certo? Então ele está dobrando o diâmetro do cano. Então esse aqui é um cano de 2 polegadas, isso é de 1 polegada. E aí, claro, em vez de te pagar X reais, eu te pago 2X reais. Porque já que eu estou dobrando o diâmetro, então eu vou te dobrar o pagamento. Falou pro caipira, o que você acha? Não, o caipira deu uma risadinha de lado e falou, de jeito nenhum. Ele falou, mas por quê? Você tem tanta água, por que você está se negando a pagar? Ele falou, simples. Então, olha o pensamento dele. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiz um material concreto aqui para simbolizar que isso aqui seria o cano de 1 polegada e esse aqui o cano de 2 polegadas. Porque, ó, exatamente o diâmetro desse aqui é o dobro desse, certo? Porque senão a gente não enxerga, ali é muito pequenininho. Então, vamos aqui. A proposta foi instalar o cano de 1 polegada e pagar X reais, certo? Aí, a segunda proposta foi trocar o cano de 1 polegada pelo cano de 2 polegadas e na cabeça do advogado, já que ele estava apenas dobrando o raio, ele iria pagar 2X reais. Bom, por que o caipira deu um sorrisinho e se negou? Porque na cabeça dele, aí iria acontecer o seguinte, como o advogado pensou? Uai, o advogado pensou o seguinte, 1 polegada mais 1 polegada, então se eu pago X reais aqui, eu vou pagar 2X reais, que mal tem. Aí o caipira apresentou isso aqui. Olha aqui, no cano de 2 polegadas, que seria esse aqui, cabe o cano de 1 polegada, mas quem que vai me pagar a água que está passando aqui? Entendeu? Então, realmente, seria injusto pagar só 2X reais. Então, gente, eu posso falar para vocês, com certeza, que quando a gente dobra o diâmetro, a área quadruplica, não dobra. Então, matematicamente, ele deveria pagar 4X reais e não 2X reais. Aqui fica muito difícil de eu deformar isso aqui para poder colocar aqui. Mas isso é facilmente visto se a gente trabalhar no retângulo. Ó. Se eu tiver um retângulo de aqui valendo 1 e aqui valendo 2, se eu dobrar, aqui vai ter 2 e aqui vai ter 4, certo?
Quantas vezes esse retângulo cabe aqui? Não é 2 vezes, é 4 vezes. Então, naquela figura fica fácil de ver. Nessa aqui não. Só que eu arrumei um jeito de provar isso para vocês, certo? Lembrando que essa aula ela tá toda, vai ser postada lá no Que Acadêmico. E lá no Que Acadêmico, eu fiz os cálculos da área com 1 polegada e 2 polegadas bonitinho, que dá uns números decimais. Aqui, eu não vou fazer esses cálculos porque não vem ao caso. Mas se eu fosse fazer o cálculo, aqui fica fácil da gente ver. Quer ver? Ó? A área do cano de 1 polegada, que figura que nós temos aqui? Não é um círculo? Então aqui seria πr2, a área do círculo 1. A área do cano de 2 polegadas também é um círculo. Olha ele aqui. Só que aqui, essa área 2 vai ficar πr2. Então vamos jogar aqui, ó. π1 ao quadrado, vamos supor que é 1. E aqui vai ficar π2 ao quadrado. Então, essa área 1 dá π. Essa área 2 dá 4π. Então, se eu dividir a área 2 pela área 1, fica fácil de ver que 4π dividido por π dá 4. Então, a área quadruplica. Já já eu vou fazer um outro probleminha que sempre cai e é um peguinha para os alunos. Mas como que eu resolvi provar isso para vocês? Bom, eu peguei um cano de 1 polegada e tampei aqui. Peguei o cano de 2 polegadas e tampei. Pensa aqui comigo. Aqui eu tenho a área da base, aqui eu tenho a área da base. Se eu multiplicar por esse comprimento, eu vou ter o volume do cano. Eu estou falando para vocês que o volume de água que cabe nesse cano é 4 vezes esse aqui. Então agora eu vou provar para vocês. Vou pegar o meu cano, vou encher de água. Infelizmente meu cano não é transparente, né? Não tem como vocês verem que o cano está cheio, né? Nisso vocês vão ter que acreditar em mim, ou olhar que meu dedo aqui está molhado, né? Tá cheinho. E agora o que eu vou fazer é simplesmente encher esse cano aqui. Vamos ver se o advogado estava com a razão, se cabe só 2 vezes ou 4. Então aqui, é que eu tenho que olhar, senão eu vou derramar. Tá cheinho. Então, 1. Tá até caindo aqui, gente. 2. Então, ó, o advogado já dançou, ó. 3. Não encheu ainda, mais um bocadinho. 3, transbordou mais um pouquinho. E 4 vezes. Então essa foi a maneira de eu provar. Por quê? Porque eu não tenho como deformar esse cano aqui para mostrar que ele cabe aqui 4 vezes. Certo? Então, essa aí é o caso da matemática e do caipira. E o problema que eu ia falar para vocês, que sempre os alunos caem nessa pegadinha, é o problema do tratorista. Então, como que é o problema do tratorista? Ele é assim: um tratorista limpa um terreno circular de raio 5 metros em 3 horas. Quantas horas ele gastaria para limpar um terreno de raio 10 metros? Não dobrou? Dobrou. Porém, qual que é essa área aqui? Essa área vai dar π5 ao quadrado. Essa área aqui vai dar π10 ao quadrado. Então, aqui dá 25π e aqui dá 100π. Se eu dividir a área 2 pela área 1, eu vou ter 100π dividido por 25π, que dá 4. Então, se aqui ele gasta 3 horas, aqui ele gasta 4 vezes mais. Então, aqui ele vai gastar 12 horas.
certo? E não 6 horas como as pessoas acham que é. Por quê? Porque a gente dobrando o raio, olha o tanto que a área aumenta, certo? Então a gente não pode esquecer disso aqui. Bom, então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Vai ser postada lá no canal do YouTube e vou fazer uma chamadinha no Facebook. Tchau, obrigado, não esqueçam, bebam água e fiquem em casa.